Oi, oi! Seja muito bem-vinda à série Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Baracon e o nosso tema de hoje é perdão. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é um tanto quanto delicado, polêmico e muito importante. Então, ó, aqui, quem está aqui no Instagram, eu vou fixar o tema da nossa live. Se você está no YouTube, no Facebook, aproveita, no Instagram também, aproveita, já compartilha com todo mundo que você acha que precisa ouvir sobre esse tema, que pode se beneficiar sobre esse tema. Então, eu vou fixar aqui, você aproveita, pega o aviãozinho e manda e compartilha também. Deixa eu fixar aqui. Perdão. Muito bem. Hoje, esse é o assunto da nossa série Assumindo o Descontrole. Como eu falei, o perdão ele é um assunto bastante delicado, é um assunto polêmico, né? E é um assunto também que causa bastante confusão na nossa cabeça. Só que pensando aí no nosso mundo do autoconhecimento, que eu falo que é um mundo paralelo do autoconhecimento real, no autoconhecimento, o perdão é uma das partes fundamentais, é uma das coisas que a gente aborda e que pode transformar demais a nossa vida. Tem um poder assim absurdo quando a gente entende o que é realmente, porque muitas pessoas confundem o que é o perdão e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então é muito transformador quando a gente entende e quando a gente aplica na nossa vida. E quando a gente consegue realmente perdoar algumas pessoas que por acaso fizeram algum mal pra gente ou que fizeram a gente se sentir de alguma forma que não foi muito legal. Então, quando a gente consegue aplicar isso e realmente perdoar, por que eu digo realmente perdoar? Porque tem muitas pessoas que acham que perdoaram, só que na verdade elas não perdoaram. Como assim, Gabi? A pessoa ela pega, ela fala, cara, fulano fez tal M na minha vida, foi horrível, eu perdoei. Só que aí passa de tempo em tempo, ela fala sobre isso, ela remói sobre isso. E uma questão que é importante a gente entender. Pode falar, tudo bem, não tem problema falar sobre a coisa que aconteceu. A questão é se você fala e você fala com carga de dor, de raiva, de rancor, de tristeza. Quando você fala sobre aquele assunto que te machucou lá no passado e você ainda tem uma carga emocional negativa grande, presente, mesmo que pequena, que ela aparece ali, esse é um dos sinais de que você, na verdade, não perdoou aquela situação. Hoje eu vou contar para vocês sobre uma coisa que aconteceu na minha vida e que por muitos anos me fez mal. E tem até muitas pessoas que acham que do tipo assim, cara, eu vou fazer uma viagem para esquecer, ou vou me mudar de cidade, de estado, de país para resolver os problemas, questões, né, que deveriam ou precisariam ser perdoadas. E só que isso vai junto com a gente, né? Não adianta a gente sair da cidade, do estado, do país, pode ir até para outro planeta, vai para Marte, Brasil, que não vai adiantar nada. Você vai continuar carregando essas coisas aí dentro de você. Isso é uma coisa que você tem que resolver dentro de você e não ficar fugindo. Porque você pode ir para qualquer lugar, mas você vai carregar essas questões com você. E eu digo isso porque eu passei por diversas coisas, assim como vocês também podem ter passado por diversas situações que não foram legais, coisas que se eu pudesse escolher eu não teria passado, né, na minha vida. Só que hoje eu consigo respirar aliviada, eu consigo perdoar, né, conseguir perdoar essas pessoas e consigo seguir a minha vida. Eu consigo até em algumas áreas chegar em um ponto que a gente pode até marcar uma outra live para falar sobre isso, um ponto em que o perdão ele nem deveria existir,
tem algumas abordagens, né, algumas vertentes, que você chega num ponto em que o perdão não precisaria existir, porque tem todo um motivo por trás. Depois, se vocês acharem que faz sentido, a gente pode conversar sobre isso. Só que eu sei o quanto o perdão é importante. E por que eu falo isso? Porque eu também passei por diversas situações, como eu falei, que não foram legais, que se eu pudesse eu não teria passado, e que eu precisei perdoar algumas pessoas. E eu sei o quanto o perdão ele pode ajudar a gente. Ele ajuda a gente a se libertar de cargas que às vezes nem são nossas e que a gente está carregando. Então, são situações, às vezes, né, que a gente passa na nossa vida, que às vezes outras pessoas até acham que é simples, que é fácil, mas que pra gente foi muito forte, foi muito impactante. E a gente pode enumerar aí quantas coisas, né? E pensando nisso, tem uma situação específica que, gente, eu carreguei durante muitos e muitos anos. Para vocês terem noção, foi uma pessoa que ela entrou na nossa vida, né? Na vida da minha mãe, da minha irmã e minha, na minha família. Foi uma pessoa que entrou na nossa vida e que ela teve atitudes que fizeram muito mal pra gente. Muito mal, mas muito mal. E eu carreguei isso durante muitos anos. E era do tipo assim, gente, essa pessoa, ela entrou na nossa vida, ela teve várias atitudes que depois, né, eu, Gabriela, fui descobrir, mas que na época eu era muito novinha quando essa pessoa chegou na nossa vida. E eu coloquei essa pessoa num lugar muito importante. Eu coloquei essa pessoa no lugar do meu pai. Como vocês sabem, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. E eu era apaixonada por essa pessoa. Essa pessoa, ela me tratava bem, ela era um amor comigo. Então, eu retribuí, eu era uma criança, né? Eu era apaixonada por essa pessoa. Até que, em um certo ponto, eu descobri, minha família descobriu, todo mundo descobriu, que essa pessoa era, vamos dizer, que um monstro, Brasil. A pessoa mentiu, a pessoa roubou, a pessoa fez todas as M's que você possa imaginar aí na vida, essa pessoa fez. E imagina, para uma criança, depois uma adolescente, descobrir que a pessoa que ela idealizava que era maravilhosa era o ó, era uma pessoa horrível. Não foi nem um pouco legal. E eu carreguei uma culpa dentro de mim durante muitos anos também, porque eu gostava dela. Eu falava, cara, como que eu não vi? Só que eu era uma criança, como que eu ia ver? Como que eu ia perceber? E ele era bom comigo, né, essa pessoa? Exatamente, que decepção. Foi uma super decepção. Eu achava ele uma pessoa maravilhosa, e aí depois eu descobri que era um monstro, que era uma pessoa horrível. E eu me culpava por isso, né? Eu me culpava por ter gostado dele, por ter aproximado ele ainda mais, por ter ficado perto, enfim, por ter apoiado a permanência dele dentro da família. Enfim, gente, uma loucura. E para vocês terem ideia do quanto isso me fazia mal, do quanto eu carreguei isso de uma forma assim absurda, eu passava por essa pessoa na rua, eu passava mal. Se eu via essa pessoa na rua, eu começava a chorar em pânico. Eu chorava, muito, aquele choro incontrolável, sabe? Que vem e você não consegue controlar. Eu chorava muito, 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 muito. Me dava enjoo, eu tremia. Era uma coisa, assim, de terror. Isso só de ver a pessoa. A pessoa não precisava nem falar comigo, nem nada. Mas só de estar na frente dela, de passar por ela, de ver, sei lá, às vezes de relance. E às vezes, só de achar que era ela. Porque, como eu sempre comento com vocês, a nossa mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, só de eu imaginar que podia ser aquela pessoa que estava passando ali, já me vinha todo aquele rebuliço, e eu passava mal, e eu me enjoava, e eu chorava, e eu tremia, e eu ficava sem reação. Era uma coisa horrível. Então, eu carreguei isso durante muitos anos. Aí, ó, pior que no momento parece que essa decepção não vai passar. Exatamente. Às vezes a gente acha que o mundo vai acabar, que isso nunca vai sair da gente. E nessa situação específica, eu carreguei isso, gente, ó, durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E a gente sabe que quando a gente carrega coisas negativas, emoções, pensamentos negativos dentro da gente, isso não faz mal para a pessoa que despertou aquilo na gente. Faz mal só para a gente. A pessoa, às vezes, ela nem tá sabendo que ela fez tanto mal pra gente assim. Tem hora que a gente fala, cara, essa pessoa fez de propósito essas cagadas todas na minha vida, né? Mas às vezes não. E tudo isso aí entra nessa questão do perdão.
Hoje, eu consigo falar aqui para vocês sobre essa situação porque ela já está resolvida dentro de mim. Porque antigamente eu não conseguiria contar. Na verdade, era uma coisa que quando eu ia contar, eu chorava horrores, eu me sentia muito mal e eu não conseguia falar. E isso me trazia muita dor. Por quê? Porque não estava resolvido dentro de mim. Hoje, pode até ser que, às vezes, em algum momento que eu fale sobre isso, dependendo do estado emocional que eu esteja e tudo mais, que eu me emocione. Só que tá tudo bem a gente se emocionar. Lembra, o X da questão é a carga de emoção negativa que vem vinculada quando você está falando sobre determinado assunto. Então, hoje eu consigo falar sobre essa pessoa sem ficar com raiva dela, sem querer matar ela, não vem isso. Eu consigo falar sobre isso de uma forma que hoje eu consigo entender tudo o que aconteceu. Na verdade, hoje eu consigo ser grata por tudo que aconteceu, porque se não tivesse sido tudo que aconteceu, todas as M's, e gente, foi muita M. Cara, surreal a quantidade de coisa horrível que aconteceu. Apesar de tudo, hoje eu consigo agradecer por isso ter acontecido, por essa pessoa ter entrado na nossa vida, por ela ter feito todas as M's que ela fez, porque não foram legais, foram horríveis, foi um puta trauma, fez mal para mim, para minha mãe, para minha irmã, só que me tornou a pessoa que eu sou hoje, fez parte da minha construção para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Às vezes, se eu não tivesse passado por essa situação com essa pessoa ruim, né, que ela foi ruim pra gente, se eu não tivesse passado por essa situação com essa pessoa, eu não seria a pessoa que está aqui conversando com vocês hoje. Então, a gente chega nesse ponto, né, de entender que tudo aconteceu por algum motivo, só que eu precisei perdoar essa pessoa para conseguir chegar aqui, para conseguir entender dessa forma. E, claro, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai entendendo como o ser humano funciona, como a mente funciona, a gente começa a entender que vem aí vinculado com essa questão do perdão, a gente começa a entender que por trás de toda pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Aí você vai falar, ai, Gabi, mas não justifica as M's que ele fez. Claro que não. Só que não é todo mundo que acorda, que desperta para esse mundo paralelo do autoconhecimento. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de expandir a consciência, de mudar as suas percepções. E ele, essa pessoa, provavelmente ela não teve essa oportunidade até hoje. E até aquele momento, para ele ter feito todas aquelas coisas, não teve. E aí, quando eu entendo como a gente se forma, de que a nossa mente registra os padrões e tudo mais, quando você começa a se desenvolver, você começa a entender que, por trás de toda pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Não justifica todas as atitudes dele, não justifica todas as coisas que ele fez, só que eu começo a ter muito mais empatia. É claro que eu gostaria de não ter passado por várias dessas coisas. Às vezes eu penso que eu não gostaria, mas aí ao mesmo tempo eu penso que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E escolhendo entre não passar e precisar passar para ser a pessoa que eu sou hoje, eu prefiro ter passado para ser a pessoa que eu sou hoje, porque senão eu não teria transformado a minha vida e eu não poderia ajudar várias mulheres, várias pessoas a transformarem a vida delas também, por meio do meu método, por meio dos meus cursos, por meio das minhas palestras. Eu não seria essa pessoa. Então, eu prefiro ter passado por todas as M's que eu passei, incluindo essa pessoa ter vindo para a minha vida, e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, é muito, muito transformador e muito libertador quando a gente consegue aplicar o perdão na nossa vida. E aí, entram algumas coisas que são um tanto quanto desafiadoras, né? Porque em um dos momentos da minha vida em que eu cheguei em uma imersão e que eu fui fazer um exercício de perdão, eu me percebi, na verdade, pedindo perdão. E às vezes você para e você fala, nossa, mas eu tinha que perdoar a pessoa, mas eu tô pedindo perdão para ela. E o quanto que é difícil, às vezes, a gente pedir perdão, porque a gente não percebe. Mas a gente também, quando nós estamos machucadas, quando nós estamos feridas, a gente também machuca muitas pessoas e a gente nem percebe que a gente está machucando. E a gente não tem a intenção de machucar. É até um desafio, é outra coisa que a gente começa a entender aí quando a gente vem para esse mundo do autoconhecimento, que
Ninguém sai de casa pensando, cara, ninguém não, né? A gente não pode generalizar, porque tem pessoas que saem na maldade, mas geralmente no nosso dia a dia, a pessoa não sai de casa falando, cara, hoje eu vou ferrar o dia da Gabi. Hoje eu vou fazer tal coisa para acabar com a vida dela. Não. As pessoas, elas sempre vão ter algumas atitudes com uma intenção positiva. Como assim, Gabi? Pô, essa pessoa aí que entrou na tua vida, ela foi mó FDP, ela aprontou, ela mentiu, ela roubou, ela fez mal para você e para tua família. Como é que tu tá me dizendo que essa pessoa tem uma intenção positiva, cara? Tem. Nem que seja para ela mesma. A intenção pode não ser positiva para o outro, mas a intenção é positiva para ela. Então a pessoa tem uma intenção positiva e às vezes ela nem imagina que ela vai machucar tanto outras pessoas, assim como às vezes a gente machuca e a gente nem percebe. Então, o perdão, ele é desafiador na hora da gente entregar o perdão para alguém e também da gente pedir perdão. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente está machucando, a gente está ferindo demais várias pessoas que estão ao nosso redor e a gente não está nem percebendo. Nem percebendo. Aí, ó, você se tornou forte. Em muitas áreas, sim. E quando a gente... por que, gente, que eu falei em algumas áreas, sim? Porque é muito, muito bonito, né? Essa questão de falar que nós somos fortes, que nós nos tornamos fortes. Porque a gente tem que tomar cuidado aí, que é um viés, é uma coisa muito próxima, né? Que a gente vai indo, que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, que a gente tem que ser independente, que isso, que aquilo. A gente acaba misturando muitos conceitos que acabam não fazendo bem pra gente. Então, eu falo, hoje, ok, me considero uma mulher forte, uma mulher corajosa, que faz um monte de coisa, só que isso não quer dizer que eu não tenho os meus momentos de vulnerabilidade, os meus momentos de tristeza e tudo mais. A gente precisa separar isso e entender que vou ter momentos em que eu tô forte, vão ter momentos em que eu tô vulnerável, e isso tá tudo bem. Né? Isso não me torna menos forte ou fraca, e aí entra em todas essas questões, tá? E falando aí do perdão, tem até uma outra questão que é muito, muito, muito importante, e é uma das coisas que as minhas idetes, quando a gente chega nesse ponto lá no método D, que elas mais se surpreendem e que pega, sabe? Que emociona e que elas não nem imaginavam que seria importante e necessário, e vem o quanto é transformador também. Por quê? A gente tem os dois tipos de perdão. A gente acha, às vezes, que perdão é uma coisa só. A gente tem dois tipos de perdão. O perdão para com o outro, né? Ou para com as situações e tudo mais. E o mais bombástico, o auto-perdão. Por quê? Quando você começa a se conhecer, quando você vai entendendo que você é responsável pela tua vida, que foram os padrões que você registrou, que é você que tem que se responsabilizar por tudo, muitas vezes, como eu falei, vem uma carga de culpa, né? Tipo, cara, como eu deixei tanta coisa ruim acontecer na minha vida? Como que eu não acordei antes? Por que que eu não aprendi isso antes? E um monte de questionamento que gera muito sentimento negativo que às vezes a gente não está nem percebendo que ele está acontecendo. E entra o auto-perdão. Por quê? A gente, como a gente entende que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo que a gente atraiu, pelo que a gente permitiu que fizesse, por mais que a gente não tivesse consciência de que podia ser diferente antes, a gente acaba se culpando e trazendo esse monte de coisa. Então, você exercitar o auto-perdão também é muito importante. Para você se perdoar por ter deixado todo aquele mal acontecer, para você se perdoar por não ter descoberto isso antes e diversas outras coisas. Então, é muito importante a gente também se perdoar por ter feito mal para algumas pessoas e a gente nem ter percebido que a gente fez mal para essas pessoas. Então, a gente tem que se perdoar também. E, às vezes, esse é o perdão que você está mais precisando. Às vezes você não está precisando tanto aí perdoar os outros, as situações ou as coisas. Às vezes você está precisando perdoar você mesma. E aí, ó, já chegou aí um sim, né? É verdade. Eu precisei me perdoar. Eu precisei também pedir perdão. Por quê?
em todo esse processo, em todas as outras coisas também, né, gente? Não só nessa ferida que foi causada, né, dessa pessoa que eu comentei, mas em diversas outras situações, eu também acabei machucando outras pessoas. Acabei projetando nas pessoas coisas que eu criei na minha cabeça. E aí eu cobrava da pessoa aquilo dali, e, enfim, um monte de coisa. Então, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que pedir perdão para as pessoas e a gente tem também que se perdoar. Porque a gente carrega muito peso que não é nosso, muito peso que é desnecessário, que a gente deveria deixar para trás. Só que, como a gente não aprende a fazer isso, a gente vai só acumulando, 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 e daqui a pouco a gente não está entendendo por que a nossa vida não está fluindo. E não está fluindo porque a gente está carregando muito peso desnecessário. E pesos esses que podem ser liberados por meio do perdão. E aí, você pode estar perguntando assim, ok, Gabi, mas tá, o que é perdão? Eu adoro porque a gente escuta muitas coisas sobre perdão, né? Tem pessoas que acham que perdão é uma coisa divina, né? Que o perdão vai vir em alguém, vai dar um toque assim na tua cabeça e você perdoou. Ou que é esquecer, né? Que perdoar é esquecer. Gente, perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não é esquecer. Se você esqueceu que tá com algum problema de memória, vai procurar um médico. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar também não é concordar. Perdoar não é aceitar. Perdoar não é se tornar a melhor amiga da pessoa que te feriu. E muitas vezes a gente confunde isso. A gente acha que perdoar é esquecer. Não, se você esqueceu, vai procurar um médico que está com algum problema de memória, tá? Perdoar não é aceitar, perdoar não é concordar, perdoar não é fazer igual, porque tem pessoas que acham, né, que se perdoarem vão fazer igual. Não é se tornar a melhor amiga da pessoa. Não é mais o que? Gente, perdoar não é muitas coisas. Não é aí o toque divino, né, como muitas pessoas acham. Porque pensa, que nem eu dei esse exemplo dessa pessoa aí que entrou na nossa vida e fez uma super bagunça. Eu não quero fazer igual a ela. Eu não concordo com o que ela fez. Eu não aceito, porque eu nunca vou aceitar. Hoje que eu sei que eu posso não aceitar, é never que eu vou deixar alguém entrar na minha vida e fazer o que essa pessoa fez. Eu não vou fazer igual. Eu não quero ser melhor amiga dessa pessoa. E eu também não quero esquecer. Porque você imagina, se a gente esquecesse tudo de ruim que já aconteceu na nossa vida. Se a gente apagasse. Tem gente que fala assim, eu quero apagar isso da minha história. Eu quero apagar isso da minha vida. Só que pensa, junto com apagar, você leva todo o aprendizado que aquela situação te trouxe. Como eu falei, eu prefiro ter passado por aquilo, resolver aquilo, lembrar daquilo sem dor e ser a pessoa que eu sou hoje. Porque essa situação ruim que aconteceu, ela me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu não iria ter os aprendizados, exatamente. Eu ia apagar tudo, então eu seria uma pessoa diferente. E eu não quero. Hoje eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou. E eu fico muito feliz de perceber que eu fico feliz com a pessoa que eu me tornei. E que eu estou me tornando. Porque antes eu não era feliz com a pessoa que eu era. E que eu estava me tornando. Então, isso fez parte do processo. Se você apaga, se você esquece, vai embora tudo junto. Então, não queiram apagar e esquecer as coisas ruins que aconteceram. Aprendam com elas. Eu falo, até no livro Inspiração, eu falo sobre isso no meu capítulo. Tudo na nossa vida, ou é um aprendizado, ou é um livramento. Porque você fala, nossa, mas pô, a pessoa fez tanta coisa ruim, como que pode ter sido um livramento? Podia ter sido alguém pior. Tem aí o ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Vai vendo, imagina. Não. Então, podiam ter acontecido coisas piores se essa pessoa não tivesse aparecido, ou se as outras tretas da minha vida não tivessem acontecido. E aí, o que acontece? Perdoar, então, não é esquecer, e perdoar também não é uma palavra, gente. Porque quantas pessoas falam, é uma palavra, claro, né, gente? Mas não é só uma palavra. Porque as pessoas falam assim, eu te perdoo. Mas de tempo em tempo joga na cara da pessoa. De tempo em tempo fica com ranço daquela situação que aconteceu.
fica falando para Deus e o mundo, remoendo, revirando e aquele negócio todo aqui dentro. Perdoa? Perdoa nada, gente. Não perdoa nada. Perdoa da boca para fora. E perdoar tem que ser dentro. Eu costumo dizer que perdoar é um sentimento. E não é do tipo, perdoei agora e acabou. Não, é um exercício diário. Porque tem coisas que você não vai perdoar instantaneamente. Tem toda a técnica, né, de questão de perdão que a gente usa, na hipnoterapia, inclusive. Mas, cara, não é assim. Tem coisa que todo dia você vai escolher perdoar aquela pessoa. Você vai escolher perdoar o mal que ela te fez. Então, perdoar não é uma palavra, não é aceitar, não é concordar, não é fazer igual, não é ser melhor amiga, não é uma coisa divina, nada. Nada disso. Perdoar é um sentimento. Perdoar é um exercício. Perdoar é você se libertar de toda a carga negativa que você vem carregando e que você não deveria estar carregando. E lembra, quando você fica carregando essas coisas, só está fazendo mal para você. E eu vou te falar que eu acho que não perdoar, né, e carregar raiva, rancor, tristeza, é uma das piores coisas, porque lembra, as emoções que a gente vai carregando, elas vão criando doenças na gente. Elas vão criando raízes. E as emoções negativas, elas têm fome delas mesmas. Então ficam trazendo mais situações assim. Aí, ó, Gabi, quanto tempo levou para você mudar? Sem ter sentimento, não voltar mais a falar. Não, ó, você pode falar sobre o assunto, que nem eu tô aqui conversando com vocês sobre um dos momentos mais delicados da minha vida, que foi uma das coisas que mais me causou transtorno, né? Foi uma das coisas, essa situação. Eu falo sobre ela. Quando precisa, eu falo sobre ela, eu comento sobre ela. Às vezes surgem lembranças sobre isso. Só que não dói. Não dói, eu não fico remoendo, não vem um sentimento ruim. É isso que importa. É isso que importa. Eu posso falar sobre, eu posso lembrar, mas quando está resolvido dentro de mim, quando está perdoado, quando eu resolvi dentro de mim, isso não me gera mais desconforto. Exatamente, não me deixa mal falar sobre isso. E você perguntou quanto tempo demorou para eu mudar, né? Cara, eu não sei uma contagem assim específica, mas eu falo que foi relativamente rápido, né? Por quê? Eu comecei esse processo de autoconhecimento real, oficial, em 2018. E no ano passado eu já estava vivendo mudanças assim absurdas. Então eu comecei o processo mesmo em 2018. 2019 já senti mudanças, aí eu fui aprofundando os meus estudos, eu fui me especializando cada vez mais e aplicando em mim, porque eu falo, eu não posso levar ninguém até um lugar que eu não fui, então tudo que eu ensino, eu aplico na minha vida, no meu dia a dia. Então foi um processo rápido, eu acho que, tipo assim, eu estou em transformação ainda, claro, né? Muitas coisas estão mudando ainda, e que eu fico muito feliz de que continuem mudando, evoluindo. Eu falo igual Pokémon, né? A gente vai evoluindo. Mas, cara, em menos de um ano, eu já estava sentindo mudanças, assim, absurdas. E quanto mais a gente aplica, quanto mais a gente internaliza, quanto mais a gente se dedica, mais transformações a gente vive. Eu sempre falo, a nossa transformação ela é sempre proporcional à nossa dedicação. Então, eu venho me dedicando e venho colhendo, assim, transformações que eu nem imaginava que seriam possíveis. Exatamente, foi rápido. A cada dia eu percebo mudança, com certeza. Eu fico muito feliz, eu comemoro, eu valorizo para que a minha mente, a minha vida me tragam mais disso, para que eu continue me trazendo, né? Porque vira e mexe eu falo, ai, graças a Deus. E aí eu lembro, eu falo, graças a mim, né, Brasil? Porque se não fosse eu me dedicando a tudo isso, eu indo cavucar, eu indo resolver, cara, nada teria acontecido. E até tem pessoas que falam, não vamos mexer nisso porque já passou. E tem medo, né, de enfrentar essas coisas de novo. E aí eu falo, na nossa vida, a gente tem duas dores que a gente pode escolher. A dor que você vai carregando a cada ano, arrastando, e essa dor vai aumentando. Que lembra que eu falo da mochilinha? A gente está com a mochilinha nas costas. E aí, a cada ano,
a mochila pode nem entrar mais peso nela. Mas só de você ficar carregando a mochilinha com o mesmo peso e você ficar muito tempo carregando ela, pesa. E pesa cada ano mais. E, claro, você vai colocando mais coisa dentro dessa mochila. Então, pesa mais ainda. É a mesma coisa do que eu ficar segurando essa caneca. Eu tô segurando essa caneca. Agora, super tranquilo. Segura uma semana. 1 ano. 2 anos. 5 anos. 10 anos. 15. 20, como muitas pessoas fazem. Cara, tua mão já gangrenou, já caiu e já era. Não tem como. Então, a gente aproveita, né? Dá uma hidratadinha. Então, o que acontece? A gente tem essa dor que a cada ano que passa fica maior, fica mais pesada, fica mais difícil de carregar. Ou uma dor que você vai olhar para ela e, gente, vamos lá. Que nem eu já tinha passado por tudo isso. Eu morri? Não. Não morri. Tava na M? Tava, né? Ia ficar pior ainda se eu continuasse. Mas, tipo assim, eu já tinha passado, eu tinha sobrevivido. Então, se eu for lá para resolver, será que eu vou morrer? Não, cara, eu já passei. Então, beleza. Então, eu pego, eu olho para essa dor de novo. Eu, com todos os recursos que eu tenho agora e com a ajuda, né, das pessoas que me ajudaram, eu olho para isso, eu resolvo isso e aí essa dor não me acompanha mais. Então, você tem a escolha de carregar, de doer para sempre ou de você encarar e resolver. Eu, Gabriela, preferi encarar. E digo para vocês, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque isso me assombrava demais, gente. Não tinha um dia que não passasse, que eu não lembrasse, que eu não remoesse, que de vez em quando eu não chorasse por causa disso. Era horrível. Então, quando a gente fala de perdão, perdoar é você se libertar. É um sentimento. É um sentimento e é uma escolha. Perdoar não é para o outro, é para você. Porque quem está sofrendo, quem está carregando essas mágoas é você, não é a outra pessoa. Então, perdoar é para você mesma. É para você se libertar, para você tirar essa carga que está te empacando, que está te bloqueando aí na tua vida. Porque às vezes você pode nem perceber, mas está te bloqueando mais do que você imagina. Mais. E pode até estar gerando aí outros problemas que você nem faz ideia de que podem estar associados a isso. Ok? Gabi, depois me chama no Zap. Pode deixar, maravilhosa, te chamo sim. Então, é uma questão que é muito importante da gente trazer para a nossa vida e a gente resolver várias questões. O perdão é muito importante, gente, muito transformador. Ele realmente liberta a gente. Liberta de verdade verdadeira. E o que eu digo sempre, se as coisas que aconteceram não tivessem acontecido, você não seria a pessoa que você é hoje. E mais, os teus traumas, as tuas dores, os teus desconfortos, como esse que eu carreguei durante muitos anos, não eram minha culpa. Não eram minha culpa. Mas depois que eu me torno adulta, é minha responsabilidade resolver eles e me libertar desse peso que eu tô carregando, que às vezes não era nem meu. Não era para eu estar carregando. Porque às vezes a gente toma as dores dos outros, né? Também. A gente fica chateada pelo que a pessoa fez, que nem no meu caso, pelo que fez para minha mãe, pelo que fez para minha irmã, pelo que fez para a nossa família. E aí eu carrego mais peso ainda do que eu deveria. E eu tinha consciência disso? Não. Só que a partir do momento que eu tenho consciência, que eu sei o que pode me ajudar, é minha responsabilidade resolver isso. Para que a minha vida possa fluir e para que eu machuque cada vez menos pessoas. Porque lembra, por trás de toda pessoa que fere, tem alguém ferido.
E se você está ferida, muito provavelmente você também está machucando várias pessoas, mesmo sem você querer. Você está machucando várias pessoas. E também é importante, além de você perdoar as pessoas, você perdoar você mesma. Por tudo que você permitiu que fizessem na tua vida, por tudo que você possa ter machucado os outros sem perceber. E o perdão liberta, gente. O perdão transforma demais. E tem também aquela abordagem, né, que a gente chega, em que o perdão não precisa nem existir. E aí, depois que vocês acharem que faz sentido, a gente pode combinar um dia para falar sobre ela. Belezura? Então, espero que tenha feito sentido por hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Uma live bem reflexiva, bem profunda, que é um assunto muito importante e eu senti muito que eu tinha que trazer isso para vocês. Beleza? Então, aprendam a se perdoar, a perdoar as pessoas, porque o perdão, ele é realmente transformador e ele é um dos passos fundamentais para você assumir o descontrole da sua vida e conseguir, finalmente, viver uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Belezura? Por hoje é isso. Um beijo e até a próxima!